Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta plataforma YouTube. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal The Papo com André Silva. E hoje nós vamos trazer um assunto bem bacana, tecnologia. Vamos falar sobre startup, vamos falar das novidades aí em tecnologia. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com o Antônio Fácil, que ele é CEO da Orça Fácil. Dá um fecha na câmera aqui no Fácil. Pronto, olha aí o homem. Olha aí. Muito obrigado por ter vindo, viu, Fácil? Obrigado por atender o nosso convite, cara. Tudo bem, André? Boa noite, pessoal. Boa noite. E olha só, você que chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, pessoal. Lembre-se também de dar um joinha, né, curtir e comentar também, porque a plataforma vai entender que é um assunto relevante e vai espalhar para mais pessoas, certo? É, o The Papo, esse canal, ele é voltado para o desenvolvimento humano. Também ele tem, além dessas entrevistas de podcast, a gente também tem aqui outras playlists, né, que você pode estar dando uma olhada, né, dar uma zapeada por aqui. A gente tem aqui a playlist do Qual é o Papo, onde a gente fala de diversos assuntos. Tem também o The Papo Light, onde é um papo mais voltado para o desenvolvimento humano aqui, tá certo? Então, curta, lembre-se, se inscreva e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para a mãe, para o papai, para o vovô, para o vizinho, seja lá para quem for, tá bom? Dá essa força para a gente. E, como eu falei, a gente vai conversar sobre tecnologia, né? E vamos falar sobre startup. E para isso eu chamei aqui o Fácil, que é um grande amigo nosso, já conheço o Fácil há um bom tempo, e o Fácil ele é CEO da Orça Fácil, não é isso, Fácil? Fala um pouco da Orça Fácil para a gente, Fácil. Conta um pouco para a gente a história da Orça Fácil. Quando foi que ela começou? Qual foi a ideia, né? Como foi que surgiu? Bom, André, sabe que a gente se conhece há muito tempo. Tu fez parte do início do Orça Fácil, viu a Orça Fácil nascer. Ela nasceu na cozinha e não na garagem, porque eu sou gordinho, eu sempre gostei de comer bastante. Então, ela nasceu na cozinha de casa, aqui no estado do Amapá, em Macapá. Ela acabou se tornando o maior software de orçamento de obras do Brasil. E aí, em 2019, devido à minha saúde, que é uma saúde um tanto quanto frágil, eu precisei mudar para São Paulo. Então, por causa de saúde, eu acabei indo para São Paulo e acabei tendo que levar a empresa lá, porque eu não consegui voltar para cá, né? Uhum, Eu não consegui fazer os acompanhamentos em São Paulo e viver aqui. uhum, Na verdade, se eu tivesse aqui, eu já teria ido embora faz tempo. Eu tive 2 infartos pulmonar no passado, uhum, fiquei na UTI lá, então, devido à saúde, passei a morar em São Paulo. uhum. É um E levou a empresa junto. e acabei tendo que levar a empresa junto para lá, para São Paulo. Quantas pessoas hoje tem cadastrada na plataforma? Quantos usuários? Fácil. Olha, mensalmente passam 40.000 usuários. Cadastrado Nossa, a gente tem mais de 230.000. massa, fácil. Legal. E o que é o Orça Fácil? Explica pra gente. O Orçafácil hoje ele começou como um software de orçamento de obras, mas hoje a gente faz bem mais do que só orçamento. A gente tem medição diário, o CDE, eh, tem planejamento. Então hoje ele é mais amplo que só orçamento, Uhum, mas o orçamento de obra ainda é o nosso carro-chefe, ainda é o que sustenta a empresa e o que a gente se dedica mais tempo também, é o que a gente investe muito em desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento da plataforma. massa. Então, o Nossa Face é uma startup, é uma Construtec que ela olha muito para o lado do desenvolvimento do orçamento de obra, né? Uhum, E para isso automatizando os processos, tanto de extração de quantitativo, que o orçamento são duas coisas que a gente tem que fazer
André. Uma Ah, é extrair o quantitativo e a outra é escolher a EAP. E para todas as duas, a gente ajuda um pouquinho com inteligência artificial, passa por também aprender com o usuário, e, e daí a gente vai vai progredindo, né? Vamos uhum. dizer assim, com, com o passar do tempo. Tem um time programando o Orça Fácil hoje, né? Começou com o Fábio, né? Começou com o Fábio, hoje são mais de 20 programadores. Caraca, 20 programadores? São mais de Meu 20 Deus, programadores. Tem tornou um. programador na Austrália, tem programador no Canadá, tem programadores fixos, que são CLTs. Caraca, é fácil. Meu Deus, está muito grande isso. Falou que eu, que eu acompanhei, né? O início, eu realmente acompanhei e ainda era muito embrionário isso, então, perto do Sim, que já é agora, né? sim, hoje a gente tem uma sede que suporta mais de 100 usuários, deve ter uns 80 trabalhando diariamente lá, e a gente tem mais de 100 funcionários trabalhando em todo o Brasil e também em algumas partes do mundo. A gente acabou contratando. A ideia da criação do site, da plataforma foi tua, do sistema. Começou com uma ideia minha, Uhum. e aí, a partir dessa ideia, o Fábio desenvolveu a plataforma. Tu já trabalhava com orçamento de obras? Eu trabalhava com orçamento de obra porque meu pai era dono de uma construtora aqui em Macapá, chamado Sanleci, Uhum. e acabei aprendendo a fazer orçamento de obra. Aprendi com meu irmão e peguei essa expertise para fazer um software de orçamento, porque eu sabia todas as dificuldades que um orçamentista tinha, já que eu que fazia o orçamento de obra. Entendi. Pô, um insight assim, tu teve na hora e botou para fazer, né? Sim, aí eu acabei fazendo o Orça Fácil. Ah, ele teve um, ele nasce em 2010 para 2011. Uhum. A gente tem aquela época de aprendizado, porque todo negócio que você começa, você não sabe, principalmente uma startup que, vamos lá, uma panificadora, quando você abre, você vai no Sebrae e te dá um plano de negócio totalmente feito. Ele te diz até o melhor bairro que você deve abrir. Uhum. Uma startup não, é algo que ninguém fez. Então você é pioneiro em tudo. Eu lembro, mas desculpa, só um pouquinho te atrapalhar, mas eu lembro que no início tu nem sabia que era uma startup, né? A Exatamente. sua fácil era Eu uma nem startup, né? sabia. Então, de 2010 a 2015, eu considero que foi um aprendizado. Uhum. E aí, 2015, se cria a empresa Orça Fácil. E aí se vira uma startup realmente de verdade. Uhum. Foi quando a gente fez a primeira aceleração na Aceleratec. Uhum. Vocês passaram por esse processo de aceleração, né? Exatamente. Aí eu descobri o que era uma startup, sabia o que tinha que fazer para que a empresa desse certo. A gente modificou o plano de negócio, o modelo de negócio, porque não tem plano, uma startup tem modelo, Uhum. que é diferente, porque é mutável ao longo da jornada. O plano de negócio é uma coisa mais rígida, você não muda muito, Tem que seguir, né? você tem que seguir. Mudamos o modelo de negócio e aí se criou a startup Orça Fácil. Mas e qual é a diferença fácil de uma startup para uma empresa convencional? Vamos lá. A startup ela é característica por duas coisas. Ela tem que ser escalável. O que é escalável? Ela é assim, eu criei o software. Certo. Se eu vender para uma pessoa ou se eu vender para 1000 pessoas, a despesa que eu tenho, ela vai mudar muito pouco. Eu vou ter que ter mais servidor para aguentar e tal, mas eu já criei o software. O que eu gastei, o maior gasto já está feito. Aham. Então, tanto faz eu vender para um ou para 1000, a minha despesa ela não é crescente como se eu fosse vender um livro. Vamos supor que eu vendo um livro. Uhum. Eu preciso repor o livro para me vender de novo o livro. Sim.
Então, ela tem que ser escalável o suficiente, é o que caracteriza principalmente os negócios digitais, Uhum. É escalável. escalável. Uhum. Então, Você consegue entregar o mesmo produto para várias pessoas. para várias pessoas sem alterar muito a despesa. Entendi. Que é Então, diferente de uma, por exemplo, de um supermercado, de uma. exatamente, que ele tem que repor a mercadoria dele para revender. Se ele Uhum. vende 1 quilo de arroz, eu tenho que pagar 1 quilo de arroz para me vender. Uhum. Então, a minha despesa ela aumenta conforme eu for vendendo. Uhum. Na startup, não. Ela mantém a despesa principal, ela já foi feita de você confeccionar o seu negócio digital. Uhum. Então, tanto faz você vender para ou para 1 milhão, você vai ter uma variação pequena na despesa. Entendi. E É, é, e é só isso que difere uma startup de uma empresa convencional ou tem outras coisas? tem outras coisas também. Uhum. Por exemplo, você não tem, como eu falei, plano de negócio, você tem modelo de negócio. Uhum. Você tem que ser menos rígido na hora, porque você tem que pivotar muito Hum. para achar o sucesso. O que é pivotar? O que é As- pivotar? Pivotar é quando você está num rumo e aí você diz pivota, aí você muda aquele rumo. Você Uhum. tinha traçado todo um planejamento e de repente você descobre que aquele planejamento não é o mais adequado. Sim. Isso a gente chama na startup de pivotar. Eu pivoto a minha ideia. Uhum. Durante a conversa, pessoal, vocês vão ver algumas nomenclaturas bem diferentes do que você está acostumado a ouvir, alguns nomes diferentes. Toda vez que eu tentar aqui, que eu não souber, eu pergunto e o Fácil explica. Já explicou pivotar e vai explicar outras coisas mais, tá certo? Fácil, e quais são os principais desafios que uma startup enfrenta ao expandir a atuação para o Brasil, por exemplo? Começou aqui ou começou em qualquer um outro lugar? Qual é os principais desafios, assim, Olha, eu consegue não digo apontar? que tenha desafio você ser do Amapá ou você ser de São Paulo, por exemplo. Eu Uhum. acho que os desafios são iguais, porque uma startup ela nasce para o Brasil. Uhum. Ela não tem fronteira. Você está falando de um negócio digital. Sim. Então, o desafio que tem em São Paulo tem no Amapá, Uhum. mas principalmente credibilidade. Você nasce já com uma credibilidade porque você é uma empresa pequena, você está fazendo uma coisa que ninguém fez. Uhum. Você está. Segundo, a falta de previsibilidade. Você não tem previsão do que vai acontecer. Você tem que se adequar muito rápido Uhum. às necessidades. Então, a gente chama isso de resiliência, né? Você Uhum. tem que ser muito resiliente, você tem que saber na a hora de se adequar muito rapidamente para poder sobreviver ao mercado. Então, você tem que ter quebrar isso, quebrar essa parte de credibilidade foi a parte mais difícil, talvez, que a Orça Fácil conseguiu. Por que, Fácil? Por, porque imagina assim, antigamente eu conhecia engenheiro Aham. que tinha um software de orçamento de obra, Uhum. não tinha acesso à internet, era trancado dentro de um HD e ele ainda tinha medo de que alguém visse o orçamento dele. Aí tu imagina, tu vir com uma proposta que ele vai botar online, que é que vai ser completamente online. Ele vai acessar um site Uhum. e ele vai construir dentro do site o orçamento de obra dele. Cara, o orçamento de obra de uma empresa de engenharia, ela É algo sigiloso? é algo que é altamente sigiloso, principalmente esse cara participa de licitação. Uhum. Então, imagina o seguinte: se alguém souber o preço dele, vai lá e troca por um preço mais baixo. Sim. Isso vai quebrar a empresa dele se ele não ganhar a obra. Uhum.
porque ele preparou a empresa dele para ele ganhar X de obra por ano. Sim. Então, é algo que realmente a gente trata com dado muito sensível das empresas. Uhum. E a gente precisa ter um cuidado muito forte na hora de armazenar isso. E Imagino que a política de vocês de privacidade é muito alta, então, né? Bem alta. exatamente, a gente tem que ter uma política Segurança. de privacidade muito alta. Uhum. E tem uma política de segurança, principalmente de dados, De muito dados. alta. Quem tem acesso ao quê, Uhum. como, tudo tem que estar registrado para que a gente consiga fazer com que esse dado não se perca ou não vaze. Então a gente tem uma política muito rígida quanto a isso. O usuário precisa se sentir seguro lá dentro da plataforma. Esse foi um grande desafio de Esse vocês. foi um grande desafio. Uhum. Hoje a gente tem 15 anos de mercado, Uhum. o usuário sabe que não vai ter problema, que nunca ocorreu nenhum vazamento. Entendi. Mas e na época que a gente estava começando? Putz, Como é imagina. que a gente vai provar para o usuário que aquilo era seguro? Que o CD é melhor do que o Que online. exatamente, que o online é melhor do que ele estar trancado dentro de um computador. Porque o computador, por mais seguro que ele esteja, ele pode pegar um vírus Sim, e dali se espalhar. sim. O online, a segurança toda fica para o meu lado. Eu que estou segurando que não vai dar vírus no servidor, Uhum. que escapulir nenhum dado daquele cliente, que não vai ter ninguém acessando de fora ou mesmo de dentro da empresa que não vão vender o preço dele. Então sou eu que estou garantindo isso. Uhum. Fazer essa quebra de paradigma foi o mais difícil para a gente. Sim. Mas hoje, graças a Deus, 15 anos de mercado, nunca teve nenhum vazamento na história do Orçafácil. A gente investe muito em segurança e uma política forte de quem tem acesso ao que dentro da empresa. Entendi. E uma política forte de segurança também das senhas dos funcionários. Tem que é obrigado a mudar a cada 3 meses, tem que ter palavras maiúsculas, minúsculas, é, caracteres especiais, e assim vai até a gente conseguir que isso faça o que seja melhor para os nossos usuários, que eles tenham total segurança. Eles sintam essa sensação de segurança, né, cara? E que Exatamente. realmente seja seguro. E que é seguro, E né? Uma que é coisa, né? seguro. Tanto é E que nós somos usados pelo Exército e pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e INSS, por justamente prover essa segurança dos dos dados. dados. Massa, fácil. Como é que você vê o futuro das startups no Brasil, Fácil? Especialmente aquelas que, como Orça Fácil, buscam inovar em setores tradicionais. É assim, o Brasil ele tem que fomentar mais o lado de tecnologia. Hum. Nós somos um país puramente de serviço. Uhum. Então, a startup, ela é um serviço, ela é um software as a service, Uhum. software como serviço, o nome já diz. Só que ela precisa, a gente precisa de políticas. Tem a Lei do Bem, que veio, ajuda muitas startups, Lei do bem, é? é, Uhum. que ajuda muitas startups, mas isso precisa ser praticado. E Uhum. outra coisa, o cara que está fazendo a startup, ele tem que conhecer os direitos dele, ele tem que estudar quais são os mecanismos, por exemplo, para o governo contratar ele, que tem facilidade na hora que ele é uma startup, que ele está começando para o governo Contratar. contratar. Outra coisa, vamos supor que não seja um negócio para o governo, seja um negócio para cliente. Uhum. Ele tem que entender aonde ele busca financiamento a zero retorno. Isso quer dizer o seguinte, que ele pode ir atrás de financiamento, receber investimento sem dar nada Tipo de esperança não, para quem sem está dar investindo. nada de volta para quem está investindo. O governo tem linhas de crédito que faz isso, que é fomento zero. Olha aí, não sabia. Ele tem, então, tem
linhas que ele pode requisitar Uhum. para estimular a startup dele, fazer a contratação de programadores, fazer a contratação de pessoas de marketing, de pessoas de venda, venda principalmente. Uhum. Entre marketing e venda, cria primeiro a tua máquina de venda, depois tu cria a tua máquina de marketing, porque venda é uma coisa que vai te trazer o dinheiro hoje. O marketing ele vai demorar, você tem que criar o mais rápido possível, mas ele vai demorar pelo menos de 6 meses a um ano para ter retorno. Tu Uhum. tem podcast sabe disso. Você Sim. começa com um usuário, 2 usuários, 10 usuários, 20 usuários, até que você cria uma quantidade de usuário muito grande no teu canal. Uhum. E isso, mas isso tem um tempo Sim. bom. Uhum. O marketing é a mesma coisa. A venda não, ela tu vai pegar é o que é o que a gente chama é, de trazer o dinheiro hoje. Você não pode Uhum. passar muito tempo sem faturar. Sim. Se Precisa você de abre um, caixa, né? se você abre um negócio, você precisa faturar imediatamente, senão tu vai fechar o teu negócio, É. porque ninguém vai passar 10 anos sem ganhar nada Sim. investindo no negócio. Então, você tem que pegar o telefone e ligar. Isso é Uhum. venda, não marketing. Uhum. Então, montar a máquina de venda é essencial, é o primeiro passo que você tem para ter o sucesso da sua startup. E tu vê um futuro, então, promissor aí para empresas de startup Eu que vejo utilizam essa estratégia. Eu posso dizer que startup é uma estratégia de, de startup, negócio? startup ele é uma É estratégia de uma negócio. estratégia. Aham. Às vezes você pega coisas que são extremamente tradicionais Uhum. que estão inovando. Às vezes você não inova no produto, você inova no modelo de negócio, por exemplo. Uhum. Isso não deixa de ser uma inovação. A inovação ela não está só aliada a produto, como Uhum. as pessoas pensam. Uhum. Então, o modo como você entrega pode ser uma inovação. Sim. O modo como você fornece pode ser uma inovação. O processo como você faz pode ser uma inovação. Não só o produto final é uma inovação. Uhum. Então, por exemplo, o Uber. Sempre existiu carro particular. Sim. Se sempre existiu pessoas que você contratava para levar, para buscar, etc. Que eram os Mas, táxis, né, no caso, né? se não, e mesmo o vizinho que fazia aquilo para ti, tu dava uma ponta pro vizinho que Uhum. tem um carro, Sim. sempre existiu. Onde ela inovou? Ela conseguiu que fazer isso de uma forma digital que você tivesse uma ampla de pessoas com um mercado que era muito latente, que precisava muito daquilo, porque táxi é caro. Sim. Então, o Uber ele fica entre a faixa do cara que pega ônibus e o táxi. Uhum. A gente viu uma transformação, por exemplo, em Macapá. Antigamente se andava muito de mototáxi. Sim. Veio o Uber, as É. pessoas pararam mais de andar de mototáxi. Não é que não ande, É, dá um bocado. ainda anda um bocado, Aham. mas deu uma quebrada boa nos mototaxistas, porque Sim. eu pego 2, 3 amigos, já sai bem mais barato do que eu pegar um mototáxi. Se eu tiver com 2 amigos, já Porque dá para compartilhar, né, a dá para corrida. compartilhar a corrida, tudo, a gente vai para o mesmo local, etc. Então já sai mais barato que o mototáxi. Então deu uma quebrada boa nos mototaxistas a Uhum. Uber. Por quê? Porque ela inovou uma coisa que já há muito tempo existia, só que Uhum. antigamente era o meu vizinho, era um conhecido que tu ligava e dizia: Olha, Fulano, quanto é que tá teu aluguel hoje para me levar em tal lugar? Hoje você faz isso via web, via Uhum. celular, já pré-acordado com tudo, com Massa. toda a segurança. Sim. Então, era um produto que já existia, houve uma inovação do processo, não no produto. E a tua empresa, como uma empresa de tecnologia, ela acompanha, né, essas inovações, né? Por exemplo, a inteligência artificial. Vocês já utilizam inteligência artificial no processo da Alsafácil, dentro da Alsafácil? Já. Já. A gente já utiliza aprendendo com o próprio.
engenheiro com a própria empresa. A Uhum, nossa AI ela é de empresa. Então, vamos supor que a tua empresa tenha 3 engenheiros que fazem orçamento. uhum, Ela vai aprender com os 3 engenheiros e ela vai te devolver isso em forma de inteligência. Por exemplo, ela vai te dizer quais etapas tu costuma usar, quais as composições dentro das etapas tu costuma utilizar. uhum. Ela vai também ajudar na hora da extração de quantitativo. Para quem utiliza o BIM, e a gente estava conversando um pouco aqui o que é BIM, Aham. é, se eu for lá extrair o quantitativo de uma parede, ela aprende como eu extrair o quantitativo daquela parede. Então, na próxima vez que tiver aquela parede, o sistema já sabe, vai lá e extrai sozinho. Ah, boa. E Isso é uma mão na roda, hein, bicho? isso faz a automação de Caramba. 80% dos orçamentos que são feitos dentro da plataforma. Se utilizar a metodologia BIM, você consegue uma altíssima automação dos orçamentos feitos. E vocês utilizam alguma API ou vocês mesmo que A, gen- programaram ali a a Sofia inteligência? foi criada, foi até bem engraçado, Hum, que assim, na minha segunda aceleração, quando eu fiz na Startup Farm, uhum. eu fiz junto com os executivos da IBM. E aí, eles tinham o Watson. Watson, sim. O Watson, porra, era um puta inteligência artificial, foi uma das primeiras inteligências artificiais. Sim. E só para saber onde você poderia utilizar o Watson, custava R$ 300 mil. Nossa. Eu consegui de graça, para ver se eu poderia utilizar o Watson no Orça Fácil. Uhum. E eu descobri o seguinte: o Watson era uma AI que você tinha que treinar ela. Sim. Então ela não servia para mim, porque eu Uhum. precisava de uma AI tipo machine learning, Sim. que aprendesse em tempo real com o usuário. Uhum. E, eu, e outra coisa, cada usuário é um treinamento, Uhum. Uma experiência diferente, é né? uma experiência diferente. Então, o Watson não serviria para mim. E aí veio a resposta que o Watson não serviria. Uhum. Então, eu não consegui utilizar o Watson, mas eles treinaram na época os, os programadores da Orça Fácil para criar uma inteligência artificial. Eles deram todo o treinamento à IBM Uhum. gratuitamente para a gente, e aí nós criamos a Sofia, Nossa, cara, a Sofia nasceu lá dentro. que é o sistema Orça Fácil de inteligência artificial. Nossa. Hoje a Sofia está evoluindo, Uhum. então em breve nós devemos lançar aqui uma inteligência que parece muito o chat GPT, que o cara chega e diz assim, eu quero um orçamento, uma EAP de uma casa de 2 pavimentos, ele escreve Sim, literalmente o que ele comando. quer, ou um hospital de Uhum. tantos metros quadrados, e aí é gerada a EAP automaticamente pela Sofia. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Esse é o que a gente vai. E a gente deve lançar ainda esse ano isso, hein? Que show, velho. Meu Deus. E como é que tu enxerga e em relação à computação quântica? A gente estava falando que a gente ia passar um pouco por aí, né? Eu não sei se o Orça Fácil ele tem essa necessidade de ter uma resposta assim, É, esse tipo de tecnologia dentro do sistema de vocês, né? a Não sei se só a computação, inteligência artificial já ajuda, não sei. Como é que é isso aí? a computação quântica, ela, na verdade, ela vai servir porque a gente precisa de fazer cálculos muito recursivos e muito complexos. Uhum. Então, quando os computadores quânticos estiverem acessíveis, que o problema da computação quântica hoje é o preço, Sim, né? sim, Hoje ainda está muito elevada, ele muito. não tá, não é uma tecnologia popular. Requer muita energia, né? Requer muita Também. energia e não é popular. Sim, Um computador quântico está na fase de milhões de dólares. sim. Então, quando popularizar, vai ajudar muito, não só a Orça Fácil, mas vai ajudar muitas startups que precisam fazer cálculos complexos, precisam criptografia, vai melhorar bastante. Toda essa parte de cálculo vai ser muito mais rápido com um computador quântico que um computador normal. Uhum. E Fácil, o que que tu acha que precisa, né?
que ainda falta em termos de políticas públicas, a gente passou ainda agora por isso aí, para aquecer ainda mais o mercado de startups no Brasil? O que que você acha que ainda falta, assim, de políticas públicas? Acho que falta o governo realmente pegar e fazer e dar conhecimento Sim, para as startups, para quem está à frente das startups, porque muita gente não sabe que pode pegar, por exemplo, dinheiro a custo zero. Muita gente não sabe. muita gente não sabe mesmo. Então, tipo assim, falta conhecimento para quem está fazendo, que está na frente das startups. Uhum. Eh, Políticas, o governo até criou bastante leis que beneficiam as startups. Criou a lei da pequena empresa, da pequena e microempresa, onde tem preferência na hora de dar lance. Só tem licitação para pequena e microempresa, tem dinheiro para pesquisa e desenvolvimento. Pô, então o Brasil tá bem, então, em relação a fomento de startups. Eu acredito que ele tem uma boa legislação para Tem uma fomento de boa legislação. startups. Tem uma boa Pô, então a legislação. gente evoluiu bastante fácil nos Evoluiu. últimos E 10 anos. principalmente o estado do Amapá. Hoje o estado do Amapá deve ser um dos pioneiros em políticas públicas para. Deve ser um dos primeiros em política pública para startup. O Brasil se tornou também aí uma referência nesse tipo de estratégia, esse tipo de tecnologia, startup. Como é que tu vê o Brasil nesse cenário mundial aí? Fácil. É assim, o que falta para a gente são. Mão de obra. Não, são bons empreendedores, Hum, né? Ah, isso se dá pela baixa educação que a gente tem. uhum, Mas, assim, existe empresas que já se destacam internacionalmente. Eu estava vendo uma agora de armazenamento de energia que a Tesla está de olho, que é do Rio Grande do Sul. quem tá de olho? A Tesla? A Tesla. Estava vendo um vídeo Uhum, sobre essa startup. Tem muita startup no Brasil que está se destacando no mercado mundial. A própria EasyTaxi foi um caso que foi no mundo inteiro, teve em mais de 70 países. uhum, A história do Tades Gomes é amplamente conhecida pelo meio de startups. uhum. Quem é do meio de startups conhece bastante. Ah, Thales Gomes, é? é, Ele é CEO de alguma ele era empresa? CEO da EasyTaxi. Easy Taxi. Easy, Easy EasyTaxi ela era anterior ao Uber. ao Uber. É, Boa. e foi de um brasileiro, ele chegou a ir para 70 países Porra, e vendeu a startup dele por alguns milhões de dólares. dólares. E hoje ele é dono da Singu e dono da G4, formação G4, Uhum, que também é uma formação justamente para ajudar pessoas de startup. uhum. Ele forma CEOs de startup. Massa. Ele ensina uma coisa que ele passou, né? Uhum. E eu acho que isso também é muito importante. É, a pessoa ser ensinada por quem vive aquilo. Tem um mentor, né? Não adianta tu dizer que tu vai aprender para quem nunca passou, aqueles coach motivacional. Uhum. Pô, o cara nunca fez nada na vida e fica no teu ouvido, não, porque você pode, Sim. você consegue e tal, mas não fez uma arruela. Faz injeção de ânimo, mas não conhece Não, não, Tavinas, né? não, não viveu, não participou, não cresceu em nenhuma empresa, não está no dia a dia, não pagou um boleto de imposto. Uhum. Cara, ser coach é muito fácil. Sim. Agora, você viver aquele dia a dia, que é difícil. Uhum. E aí sim, uma coisa que tu falou, política para imposto. Imposto no Brasil é muito alto. Uhum. E vai ficar mais alto ainda com IVA. Então, tem um diferencial para startup seria extremamente importante, Sim. porque a gente perde competitividade a nível de mundo quando você tem uma carga tributária tipo a do Brasil, Sim. né? Hoje é considerada a maior carga tributária, uma das maiores do É, mundo.
verdade. E Fácil, tem algum projeto ou iniciativa voltada para sustentabilidade ou impacto social? Como isso se alinha com as tendências globais de negócio? Nossa, Fácil tem essa iniciativa, tem algum projeto de A gente está com um sustentabilidade? projeto de, na hora da pessoa fazer o orçamento de obra, já calcular o carbono que vai ser usado na Doido. obra. Olha aí. E aí ele já fazer a compensação desse carbono através de Créditos de carbono? crédito de carbono. Então, tipo assim, deixar, deixar que a obra polua menos, ou ele, pelo menos, fazer com que a obra seja verde, Menos impacto possível, o né, no meio menos impacto ambiente. possível. Uhum. Então, a gente tem essa iniciativa dentro da Orça Fácil, não sei quando vai ser lançada, porque é complexo você calcular quanto uma obra vai gastar de carbono para ser feito, mas nós estamos batalhando para que lançar esse produto para as empresas poderem fazer esse, adquirir esse crédito de carbono e deixar a obra mais verde, Nossa, deixar o impacto ambiental muito melhor, porque é gerado muito lixo na hora da que você constrói. é, Tem um impacto forte na hora que você constrói. sim. Então, ajudar a entrar em contato com outras startups, por exemplo, tem startup que recolhe o lixo da tua obra para aproveitar em outra obra. É mesmo, é? Não É, sabia disso não, velho. Startup com porque quase tudo agora, não. é tipo assim, você vai, você criou, sobrou lá seixo. Uhum. Pode não ser usado para cimento, porque meio que tu usou lá e ficou, mas serve como aterro. Uhum. Então, o lixo da tua obra pode servir como aterro para outra obra. Entendi. E aí eles pegam esse lixo e vendem para outras Não, empresas, boa oportunidade mesmo de negócio. O cara enxergou bem aí, hein? para fazer, para ter um menor impacto ambiental. Você, em vez de descartar isso no, no, lixo, no lixo, você aproveita em outra obra para aterro, para uma série de coisas. Quando as pessoas falam em startup, eu não sei tu, assim, mas eu penso muito vem muito a palavra ideia, né? Porque uma startup ela nasce de uma ideia, né? Como é que tá, eu tenho uma ideia, beleza, que é a minha ideia. Como é que eu faço para ela se transformar em um negócio lucrativo, uma startup? Prime- Primeiro, tem que se dedicar de coração. Uhum, Ideia, não, não é que eu não diga, eu sou contra a ideia de dizer que não vale nada. uhum, Ela vale, mas ela tem que ser aplicada. Ela tem que, você tem que tirar ela do papel. uhum. Você tem que ter o esforço de tirar ela do papel, para ela poder ser medida, para entender se é uma boa ideia. Sim, E você só vai entender se é uma boa ideia se você tirar ela do papel. uhum. Tirar do papel e É, testar. exatamente. Por quê? Os maiores erros de startups são justamente quando a pessoa tem a ideia Uhum. e ele acha que ela é tão boa que é só boa para ele. Ele não consegue compartilhar com o mundo. O mundo, ele não é que ele não consiga, o mundo não quer. Ah, Ou o mundo resolve de outra. Tudo é resolvido, André, de algum jeito hoje em dia. sim. Então, uma startup só melhora o processo de como se resolve as coisas. Uma startup não é uma invenção da roda, por exemplo. Não é uma invenção da roda. Você melhora um processo, você melhora um produto, você, como eu falei, melhora Elimina alguns uma processos. entrega. Você agiliza, por exemplo, no caso do Orça Fácil. Eu Uhum, posso fazer orçamento de obra sem Orça Fácil? Pode, eu uhum, vou para o Excel e faço. Só que eu vou demorar 3 semanas para fazer um orçamento. No uhum. Orça Fácil eu vou demorar 2 horas, Porra. 3 horas para fazer um Ups. orçamento. Falei palavra. Então, tipo assim, eu melhorei um processo, eu Uhum, melhorei uma entrega, uhum. mas o produto é o mesmo. Então, uma startup ela é exatamente isso, você melhorar um processo, você melhorar uma coisa, você ajuda uma empresa tradicional
As pessoas pensam que startup vai matar a empresa tradicional. Ela não Uhum. está para matar a empresa tradicional. Sim. Ela está para ajudar a empresa tradicional a ganhar mais dinheiro. É, como eu estava falando, ele não vai inventar uma roda, né? Ela vai Exatamente, ela pegar o vai. que já existe e melhorar o processo, entregar em menos tempo, resultado, dar resultado em Exatamente. menos Só que tempo. para ele testar, Uhum, para ele entender que se isso é bom ou ruim, ele tem que fazer. uhum. Então, tem que botar para fazer. É fácil, mas existem algumas dificuldades hoje no mercado, por exemplo, para tu botar para fazer uma ideia, tirar ela do papel. E eu acho que uma das grandes dificuldades hoje é programador, mão de obra, né? Ou não? André, é Sim. assim, se você não for bom para convencer o programador a ir trabalhar contigo por uma parte da tua startup, como é que tu vai vender? Quem vai acreditar na ideia? Sim. Então, eu sempre digo, por exemplo, aqui a gente tem fartura de programador no estado do Amapá. Uhum. E bons programadores, que não devem nada a programadores De outros de outros estados. estados. Tanto é que a maioria dos programadores são daqui, do nosso estado, da Orça Fácil. Aham. É, mas, se tu, como CEO, não consegue fal- Convencer, né? convencer a pessoa a participar contigo, como é que tu vai vender? Mas então no jeito de como você vende a ideia. Exatamente. Como é que eu consegui programador? Eu me meti numa faculdade de programação, fiz sistema de informação da faculdade atual, Uhum. vi o Fábio programando, perguntei se ele era programador, falei da minha ideia para ele durante 4 horas, Uhum. passei 4 horas tentando convencer ele que era bom, e perguntei qual era o valor que ele queria. Ele disse que queria 10 mil. Uhum. No outro dia eu cheguei com os 10 mil, mas perguntei para ele, o que que tu quer, 10 mil ou 50% da empresa? Ele disse que queria 50% da empresa. Uhum. E aí foi feita a orça fácil, com ele com 50% da empresa, Massa. entendeu? Sim. Mas houve um convencimento que aquilo ali era um bom negócio. E teve dificuldade? Teve, porque a orça fácil só foi virar uma empresa 4, 5 anos depois. E só foi virar a Uhum. dar lucro 4, 5 anos depois. Caramba. É porque tem muita gente que pensa que, pô, aqui é a ideia, tá, eu arranjo um programador, daqui a uns 3 meses eu já estou lucrando. Não, Não é assim. não é assim. Às vezes vai demorar, às vezes tu vai pivotar muita Uhum. coisa, porque tu tem que ouvir o teu cliente. É isso que, por isso que eu digo, tem que botar para fazer. Porque só dessa forma você vai ouvir o cliente e é o cliente que tem que mandar na tua startup. O cliente é o teu patrão. Uhum. Ele tem a Não é tu. resposta para os problemas, né? Não, ele sabe o que ele quer, Ele o sabe. que ele está disposto a pagar. Uhum. Se você não faz o que o cliente quer, só você vai achar que aquilo é uma boa ideia. Se só você acha que é uma boa ideia, não vai ter gente disposta a pagar para você. E é o maior erro das startups, é quando o cara se apaixona pela ideia. Então, eu sempre digo, nunca se apaixone pela sua ideia, se apaixone pelo dinheiro, Por quê? porque você tem que ir atrás do dinheiro para sobreviver, para poder Sim. a sua startup sobreviver. Não é a ideia é o meio. Então, não se apaixone por ela. Às vezes a pessoa se apaixona tanto pela ideia dela que ela esquece o cliente. O cliente está dizendo: não, olha, isso aqui não está legal, não é por aí, não acho que isso deva ser assim. E o cara está lá: não, minha ideia é fantástica. Eu não vou mexer, esse cara é doido. Ah, Ele que não entendeu. é. Rola isso, né? Muito, Sim. muito. O empreendedor se apaixonar pela própria ideia. É fácil. E qual o conselho que você daria para outras startups
que estão começando e querem inovar em seus setores, especialmente em um mercado competitivo como o brasileiro? Primeiro, não se apaixone pela sua ideia. Sim. Segundo, olhar muito bem a legislação para saber onde consegue fomento necessário para dar os primeiros passos, porque isso é importante, Uhum. entendeu? Terceiro, vá ao Sebrae. O Sebrae, ele tem O hoje, Sebrae está preparado hoje está para receber? preparado para atender. É diferente de quando eu comecei, que eu passei 4 horas discursando para o cara do Sebrae, ele olhou para mim na época aqui e disse assim: olha, tua ideia é muito boa, mas tu tem que ir embora daqui porque a gente não está preparado para te receber. Hoje não, o Sebrae está extremamente preparado para receber essas startups. Tem programa de aceleração, tem o maior programa de aceleração que existe. Inclusive, a Orça Fácil foi a primeira do Norte a ganhar esse programa de aceleração. Então, vá ao Sebrae, procure os programas de pré-aceleração, de aceleração, que é importante você ter conhecimento, estude muito. Segundo, estude mais ainda. Importante, conhecimento, né? Muito importante, conhecimento. Uhum. Terceiro, verificar a política que o seu estado, a vocação principalmente do seu estado, Uhum. apesar que eu fiz algo que não tem vocação nenhuma do meu Teu estado, estado. Mas tu né? diz assim, algo voltado para preservação ambiental. Por exemplo, se tu tá no estado do Amapá, é mais fácil tu fazer algo voltado para a Amazônia. Uhum. Tu vai ter muito mais chance de sucesso se tu fizer algo vocacional para o estado, porque você vai ter mais portas para bater, Sim. entendeu? Mas isso não impede que você faça uma Construtec, por exemplo. Se a sua ideia for boa, ela vai dar certo. Hum. Mas você vai ter mais dificuldade, porque não é a vocação do seu estado. Sim. Eu não tinha porta para bater aqui. O último estado que eu ganhei foi o Amapá, que eu ganhei cliente. Quando eu ganhei cliente no estado do Amapá, eu Aham. já tinha feito o Brasil inteiro. O Orça Fácil já tinha cliente em todos os estados do Brasil. Hum. Isso é, vocês estão no Brasil, estão em algum outro lugar do mundo? Fácil. Olha, atualmente, não é que a gente esteja, mas nós temos cliente em Portugal e Angola, Hum. porque são de língua portuguesa, então facilita o acesso ao software. Uhum. Mas hoje a gente pensa em um processo de internacionalização muito forte, principalmente para o Estado americano, para os Estados Unidos. Uhum. Porque é similar com o que a gente tem aqui. É, pelo que a gente estudou, é bastante similar com o que a gente tem aqui. Ele tem uma base de dados também tipo a Sinap. O software funciona de maneira similar. E se ganhar em real é bacana, em dólar deve ser fantástico, Pô, André. deve ser muito legal. Deve Deve ser ser muito fantástico legal. ganhar em dólar. Fácil, a gente vai ficando por aqui, então muito obrigado. Quero agradecer imensamente pela tua vinda, por atender o meu convite, né, de vir aqui conversar com a gente sobre um pouco de tecnologia, né. A gente sempre costuma pedir pro nosso entrevistado olhar para essa câmera daqui, esta aqui, e dar um conselho quem para quem tem vontade de empreender, por exemplo. Tu és um empreendedor, conhece muito bem isso. Que tem vontade de empreender e de inovar na sua vida, né? Às vezes o cara está se aposentando ou está saindo de um trabalho também e quer experimentar outras coisas novas. Qual conselho que tu daria hoje para o nosso espectador? Primeira coisa, estude. A segunda coisa, estude mais ainda. E a terceira coisa, continue estudando. Porque é só através do conhecimento que a gente adquire sabedoria. Para a gente poder fazer com que a nossa ideia saia realmente do papel e ganhe a proporção que a gente espera.
ganhe o mundo. Eu espero que saia vários usuários aqui, vários usuários não, várias pessoas que isso tenha tocado de alguma forma para que o empreendedorismo seja cada vez maior e melhor no Brasil. Porque o que eu tenho veio através do empreendedorismo. Sou um cara de sucesso? Não acho, acho que eu ainda tenho um caminho muito grande ainda para percorrer. Mas eu estou nisso já há 15 anos. E eu quero tentar continuar e fazer com que um dia a empresa seja global. Então tem um ditado que eu gosto muito, que é: pense grande, comece pequeno e ande rápido. Repete? Pense Esse grande grande, comece pequeno, mas ande rápido. de rápido. Boa. Esse é um melhor ditado que eu poderia deixar para vocês. Então, é isso que eu faço todo dia. Eu penso grande, rápido que eu posso para chegar no meu sonho. Massa. Bacana. Obrigado, Fácil. E para você que ficou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e compartilha para mais pessoas também. O que que você acha? O que que você achou desse tema? E se tu tem alguma ideia, eu tenho uma ideia também. Comenta aqui embaixo, a gente quer ouvir a tua ideia, tá bom? Muito obrigado e agradecer aqui a nossa técnica, Margot Carvalho, que está na técnica hoje aqui com a gente. Hoje vai continuar para sempre até, Show de bola. né? Muito obrigado pela tua audiência também. E dá uma vasculhada aqui no nosso canal, vê outros vídeos que você vai gostar, tá bom? Muito obrigado e valeu. Até a próxima.